Oi, gente, tudo bom? Mais uma vez eu tô aqui, mais uma vez com vocês, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou André Brandão e eu tenho postado alguns vídeos aí acerca da palavra de Deus. Hoje eu tô aqui no carro, né? Tá meio chuvoso, o tempo tá meio frio, mas para honra e para glória do Senhor Jesus, hoje mais uma vez nós vamos falar um pouco sobre a palavra do Senhor Jesus, amém? Então eu quero convidar você aí que está assistindo esse vídeo, se tiver com a sua Bíblia você pode me acompanhar, se porventura não tiver, depois você pode confirmar lá, ok? Nós vamos falar aí hoje acerca do evangelismo, né? O que de fato é pregado, de que maneira e o que nós devemos pregar, porque nós temos visto vários tipos de pregações com vários temas, mas vamos ver aí hoje a essencial e a pregação essencial que tem sido pedida e que Jesus pediu e que os outros profetas pregaram o tempo todo, Paulo, Pedro, João, todos pregaram esse evangelho. Então hoje nós vamos falar sobre essa pregação que se chama arrependimento. É uma pregação que não lhe pede nada a não ser o arrependimento. Aonde está isso? Livro de Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 1. Vamos ver que lá está escrito assim, ó. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Oh, glória a Deus, amém? Então, meus queridos, olha só. O que nós temos que aprender hoje? Quando nós vamos falar de Cristo ou quando nós queremos algo de Cristo? Primeira coisa, confessar os nossos pecados, nos arrepender, né? Para nos achegar até Deus, nós temos que estar de coração limpo, de coração puro, de coração pronto para receber o Espírito Santo nas nossas vidas. Não adianta eu querer chegar na igreja de qualquer maneira e começar a chorar, espernear e a gritar e fazer isso e aquilo outro, se o meu coração não estiver preparado para receber a Cristo. O primeiro passo, a primeira coisa que nós temos que aprender a fazer é nos arrepender. E quando nós falamos de arrependimento, não é simplesmente chegar lá e falar: Senhor, perdoa os meus pecados, e assim, e pronto, e acabou. Não, é mostrar que nós estamos arrependidos. É provar de fato que aquilo já não vai fazer mais parte das nossas vidas. É ir e não fazer mais, né? Cristo não fala isso? Vai, mas não peques mais. Vai, mas não peques mais. Por quê? Porque não é para estar cometendo o mesmo ato. Se eu estou me arrependendo desse, é porque de fato não há necessidade. Agora, não adianta eu me arrepender desse ato. Eu vou me arrepender agora porque estou sofrendo e tal. E logo na sequência eu cometê-lo de novo. A Bíblia nos mostra que quando é expulso um demônio das nossas vidas, que quando nós somos libertos de algum tipo de demônio, né, e nós passamos a servir a Deus, nós mantemos a nossa casa cheia do Espírito Santo. Nós, templo do Espírito, ficamos com o Espírito Santo. Mas quando nós esvaziamos isso, aquele Espírito que saiu, ele volta com mais 7. Então, cada vez que nós pedimos perdão por um pecado e tornamos a cometê-lo, aquele Espírito que saiu voltou com mais 7, e cada vez ele vai ficando mais forte e a nossa vida vai ficando cada vez mais destruída, a nossa vida vai ficando cada vez mais acabada, né? Por isso que Deus fala para nós nos arrepender, né? Nos arrepender. Por quê? Porque o arrependimento é aquilo que nos leva a Deus, o arrependimento é aquilo que mostra, de fato, que nós estamos nos humilhando para chegar diante a Deus. E é isso que Deus quer. Que nós nos arrependemos dos nossos pecados, que nós deixamos de lado a nossa ganância, a nossa soberba, que nós deixamos de lado a nossa ironia, que nós deixamos de lado aquilo que nos agrada. É abandonar a vontade de ser homem para ser filho de Deus. E isso não é fácil. Não é fácil, meu querido. Por isso que a Bíblia fala que o caminho é estreito. É difícil abandonar o nosso ego, deixar as nossas vontades, deixar os nossos sonhos, né? É muito difícil. Ainda mais nos dias que nós estamos vivendo, como é que a gente vai dizer que é fácil servir a Deus se a despensa está vazia, se o carro está quebrado, se os filhos estão doentes, se o casamento está à porta
do abismo, né? Se nós estamos desempregados, a fome está batendo na porta, as doenças, então é muito difícil chegar para Deus e falar assim, no meio de tudo isso, dessa dor aí toda, falar, Senhor, me perdoa, Senhor, por tudo que eu estou fazendo, e porque, Senhor, Tu és santo, é maravilhoso. Então nós temos que aprender a nos arrepender de verdade. Nos arrepender de verdade e acreditar que aquilo vai nos fazer bem. Acreditar que Deus tem uma obra nas nossas vidas. Confiar em Deus. O que está faltando é isso, o arrependimento e confiança. Nós estamos deixando de confiar em Cristo. Nós falando para Deus, Senhor, a minha vida está em Tuas mãos, mas nós começamos a tomar caminhos da nossa própria vontade. Como é que eu coloco a minha vida na mão de Cristo se eu sigo meus próprios caminhos, os meus próprios desejos, as minhas próprias vontades? Eu não leio Bíblia, eu não busco saber qual é o entendimento de Deus. Irmão, nós temos que parar com o costume de ficar só ouvindo o pastor pregar na igreja. Ficar levantando a mão e dizendo amém. Nós temos que aprender a ler. Nós temos que aprender a falar com Deus, nos tornarmos íntimos de Cristo. E quando eu falo de intimidade, é convivência. Não é 2 horas por dia ou 2 horas por semana. Porque nós estamos vivendo um tempo de que crente só adora a Deus na igreja. E nós temos que adorar a Deus diariamente em todos os tempos. Seja lá o lugar que nós estivermos indo, na igreja, na padaria, no bar, no mercado, na praia, em qualquer lugar nós temos que ser adoradores. Nós temos que ser santos. Nós temos que dar testemunhos. É claro que não vai sair dando uma de doido por aí, não. A palavra de Deus que aquilo que causa escândalo gera pecado. E o que gera pecado não é da vontade de Deus, nós já sabemos disso. Então nós temos que adorar a Deus com santidade, entregando um culto perfeito, um sacrifício perfeito em santidade, né? Como o apóstolo Paulo fala. Entregai o vosso corpo em santidade. Nos tornarmos verdadeiros adoradores, nos arrependermos. Então é isso que nós temos que pregar hoje. O arrependimento. O arrependimento para as pessoas. As pessoas, a gente entra na igreja hoje, infelizmente o que a gente ouve é Deus tem um propósito na sua vida, se você servir Ele agora. As pessoas estão indo servir a Deus por causa de interesse. E interesse físico, interesse material, interesse em algo mundano. Ninguém está indo servir, mas são poucos os que estão indo servir a Deus por algo de fato espiritual. Por reconhecer tudo aquilo que Jesus fez. Então nós temos que servir a Deus reconhecendo tudo aquilo que Ele fez por nós. E o que Jesus fez por nós? Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Ele tirou os nossos pecados, Ele tirou as nossas dores, Ele livrou-nos da maldição, da morte eterna. Ele morreu numa cruz por nós, sendo humilhado, sendo rejeitado, perfurado por lança, chicoteado, cuspido, xingado, humilhado em público. Às vezes você passa por uma dificuldade na sua vida e já quer jogar tudo pro ar. Já pensou se Jesus tivesse feito a mesma coisa lá no começo? Será que hoje nós não estaríamos aqui? Nós estaríamos condenados. Mas Ele sofreu tudo e passou por tudo aquilo para que nós hoje pudéssemos entender que nós somos muito mais fortes do que nós imaginamos. Nós nos colocamos como pessoas fracas. Eu estou cansado de ouvir pessoas orando na igreja. Senhor, eu sou tão pequeno. Senhor, tem misericórdia de mim porque eu não valo na sola do sapato. Ei, meu querido, nós somos grandes. Nós somos grandes, valentes, guerreiros, escolhidos por Cristo, fortes. Mas eu não falo de força humana, eu falo de força espiritual, força dada pelo Espírito Santo. E cada um tem o seu dom, cada um tem a sua força maior, como está escrito no livro de Coríntios. Com a sua arma. Com a sua arma. E a nossa arma é a Bíblia, a nossa arma é a palavra de Deus, a nossa alma é o nome de Jesus. Quando nós usamos esse nome, olha só o poder que esse nome tem, esse nome poderoso, Jesus. Quando nós falamos em nome de Jesus, não pode ficar demônio, não pode ficar espírito mundano, não pode ficar doença, não pode ficar... Tudo tem que sair, tudo tem que acontecer, porque nós estamos usando o nome de Jesus, o nome mais poderoso. Mas para usar esse nome, nós temos que nos arrepender, nos converter, endireitar os nossos maus caminhos. O evangelho que nós precisamos entender é
arrependermos dos nossos pecados. Sem arrependimento nós não vamos para lugar algum. Não adianta eu querer dar ofertas mirabolantes, não adianta eu falar que eu sou dizimista, não adianta eu falar que eu ajudo o pobre. Se não houver o arrependimento, o amor, né? O que Paulo fala, se não houver amor, nada sou, apenas um sino soa, vazio. Então, meus queridos, nós temos que entender que somos muito mais que isso. E nós temos que saber lidar com isso. Não é fácil. Hoje nós estamos vivendo um tempo de tanta guerra que nós não temos tempo mais. Hoje a dificuldade é tanta que as pessoas têm que trabalhar praticamente 24 horas por dia. E trabalhando essas 24 horas por dia sobra pouco tempo para Deus. Aí eu vou na igreja só de domingo porque é o tempo que eu tenho. Eu lembro de uma época, e eu acredito que se você viveu esse tempo, vai entender comigo, que de terça-feira a igreja era lotada, quinta-feira a igreja era lotada, de sábado a igreja era lotada, de domingo a igreja era lotada, segunda-feira estava o conjunto de oração inteiro lá, na quarta-feira estava o grupo do coral, na sexta-feira estavam os jovens. Então a igreja sempre estava cheia de gente e o povo estava sempre glorificando a Deus e não tinha fome, não tinha miséria. E quando tinha era pouco, porque Deus operava imediatamente. Deus operava, Deus ouvia o clamor do seu povo. Agora hoje, você trabalha 24 horas por dia e mal paga as suas contas. Hoje, você anda o tempo todo para baixo e para cima, ganha mais do que o dobro, o triplo do povo que ganhava antes e passa praticamente fome. Por quê? Porque falta arrependimento no teu coração, porque falta buscar a Deus, falta tempo com Deus, falta intimidade com Deus, e nossa vida só é boa e as nossas bênçãos só vêm para a nossa vida quando nós temos intimidade com Deus e tempo para com Deus. Não adianta querer orar 5 minutos e fazer um sacrifício de uma semana e receber a bênção e depois falar se está tudo bem, tudo tranquilo, está tudo favorável. Não, meu querido, o bagulho é mais louco. É permanecer fiel. Aquele que perseverar até o fim. Olha só o que a palavra de Deus está dizendo. O que perseverar até o fim. Ou seja, é se manter na presença de Deus. Na riqueza, na bonança, na saúde, na doença. Né? É como um casamento, irmãos. Deus é o nosso esposo, Ele é o nosso noivo e nós estamos esperando Ele voltar. Então, se nós fizermos algo de errado, automaticamente nós temos que... Opa, errei, Senhor meu Deus. A Bíblia fala que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Mas vamos fazer uma coisa. Davi quem era? Davi era um cara safado, sem vergonha. Ele era prostituto porque ele foi lá pegar a mulher do cabra. Ele era sanguinário porque a Bíblia diz que ele foi o que mais derramou sangue na face da terra. Davi era um cara que estava o tempo todo fazendo as coisas erradas. Mas quando ele chegava na presença de Deus, ele se rasgava. Ele se humilhava. Senhor, eis que a minha alma está aqui. O meu coração diante de ti eu coloco. Tem misericórdia, faça-me pagar pelos meus erros, mas tem misericórdia de mim. Ele reconhecia o seu erro. E quando não reconheceu o seu erro, Deus mandou o profeta lá para ele. Ei, Davi, o que acontece quando se mexe na ovelha? Ah, então, mas e quando você mexe? Opa, na hora! Quando nós estamos diante da presença de Deus, que o diabo começa a querer nos cegar, automaticamente Deus envia um anjo para abrir os nossos olhos. E naquele momento, Davi abriu os olhos e viu que ele estava errado. E aí ele partiu para o pé e partiu para o joelho e começou a clamar a Deus. Então Davi se humilhava, se rasgava na presença de Deus, clamando pela misericórdia de Deus e se arrependendo, dizendo quanto doía aquilo para ele. E Deus ouvia a oração dele e fez dele o homem segundo o coração de Deus. Então por aí nós podemos entender que somente pelos nossos arrependimentos, somente pela nossa humilhação, somente pela nossa intimidade com Deus, é que nós podemos ser abençoados. Então, a Bíblia diz assim, que quando nós vamos dar uma oferta na igreja, seja lá qual for o valor que você tem dado, antes de dar essa oferta, vai e conserta-te com teu irmão,
para que você chegue de coração limpo. Antes de ajudar ao próximo, chegue até Deus de coração limpo. Então, neste momento, eu quero dizer para você: arrependa-te. Arrependa-te dos teus pecados, dos teus erros. Se rasgue de fato na presença de Deus, se tornando um verdadeiro adorador. Adorador que chega a Ele como um amigo. Nós temos que sentar ou nos ajoelhar ou ficar de pé na presença de Deus, falar com Ele como se Ele estivesse ao nosso lado, porque Ele está ao nosso lado, e falar: olha, Pai, está acontecendo isso, e isso, e isso, e isso. Porque quando nós falamos de oração, oração quer dizer palavras, quer dizer diálogo. Então nós temos que falar com Deus, clamar a Deus, buscar a Deus e explicar para Ele o motivo do que está acontecendo. Mas não adianta dar aquela de inocente: Senhor, eu cometi, mas é porque eu sou fraco. Não, você cometeu porque tinha que cometer, porque você é pecador. Agora você olha, Senhor, eu fiz, sabe, a minha carne, olha, infelizmente eu fiz, mas me perdoa, me ajuda a não cometer mais. É se arrepender. Eu errei muito, irmãos. Eu tenho muitos erros. Misericórdia. Mas toda vez que eu erro, sabe? Aí aquilo começa a me pesar, minha vida começa a andar para trás. A hora que a minha vida para de alguma maneira, eu já entendo logo: opa, alguma coisa está errada, vamos buscar consertar. Senhor, me ajuda a enxergar. Aonde foi que eu errei, aonde eu estou errando, o que está acontecendo com a minha vida. E Deus, Ele é misericordioso, Ele mostra. Ele mostra. E quando nós fingimos que não vemos, meu filho, aí o bicho pega, porque aí ele mostra de outro jeito. E quando ele mostra de outro jeito, ele mostra para capar. Ó, vem um profeta e fala: tá acontecendo isso. Aí você fala: meu Jesus, e agora? Aí a gente fica até com raiva às vezes de Deus, porque acha que Deus está nos humilhando. Deus não está nos humilhando. Ele nos deu várias oportunidades de ver o nosso pecado. Nós não enxergamos. Então foi feito aquilo para que nós pudéssemos ver. E para que nós pudéssemos consertarmos. Então arrependa-te, conserta-te, se achegue a Cristo, porque a vontade dele é nos arrepender. E o que diz a palavra do Senhor lá, né? Mateus capítulo 3, versículo 2, é nos chegado o reino dos céus. Oh, glória, aleluia, é nos chegado o reino dos céus. E esse reino não tem dor, não tem doença, não tem violência, não tem tristeza, não tem choro, não tem nada. É ruas de ouro, lagos de cristais e alegria. E nós vamos estar ao lado de Cristo dizendo o quê? Santo, 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 santo é o Senhor Jesus. Aleluia! Então, meus amigos, que essa mensagem entre no seu coração e que você possa, de fato, se achegar a Deus através do arrependimento. Então, endireita os teus caminhos. Arrependa dos teus pecados, e Ele ouvirá dos céus, e sarará a sua terra, multiplicará tudo o que você tem. Amém? Que você receba tudo em dobro quanto tinha, assim como Jó recebeu. Passe pela prova dando glória a Deus, passe pela luta dando glória a Deus. Como Jó disse: nós saímos nu do ventre da nossa mãe e para lá nós iremos voltar nu, porque para a terra, quando nós formos enterrados, não vamos levar nada. Então vamos clamar a Cristo e dizer: santo é o Senhor Jesus Cristo, que nos deu vida e vida com abundância. Deu força para trabalhar. Então vamos nos arrepender. E agora que você já sabe, que você descobriu o segredo para ser íntimo de Deus e receber todas as bênçãos de Deus, pregue isso e compartilhe isso com os teus irmãos. Anuncie o arrependimento. Está acontecendo alguma coisa com um amigo seu, com a sua família? Amigo, se arrependa com Deus. Converse com Cristo, coloque-se, lance na presença dele. Porque os humilhados serão exaltados. E que Deus te abençoe. Imensamente, imensamente mesmo. Amém? E é esse o recado que eu tenho para você nesse dia. Arrependa-se. Conserta-te. Se achegue a Cristo, seja íntimo de Cristo. E quando eu falo de intimidade, é conhecê-lo de fato. Porque muitos por aí me conhecem pelo Facebook, pelo YouTube, pelo WhatsApp. E disso são meus amigos. Eu também tenho vários amigos assim. Mas, como eu disse, se perguntar o que ele gosta de comer, qual o número da camisa, o sapato que ele usa, eu não sei por quê. Porque eu não sou íntimo dele. Só tem essas informações quem é íntimo. Então, nós temos que diferenciar amizade de intimidade. Nós não podemos ser só amizade, ter somente amizade com Cristo. Nós temos que ser amigos íntimos de Cristo,
para fazer aquilo que o agrada. E agradando a Cristo, Ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos para conviver nos dias de hoje. E lembre-se, nós estamos vivendo dias difíceis, de sofrimento. Nos finais dos dias haveria sofrimento, guerra, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai, tudo isso que nós estamos vivendo. Mas vamos perseverar até o final, colocando o nosso coração sempre na presença de Jesus, para que Ele possa nos abençoar e que nós possamos morar na glória com Ele. Amém? Que todos fiquem na paz e na graça do Senhor Jesus. E mais uma vez, muito obrigado por me assistir. E você que me assiste, compartilha, me ajuda a anunciar esse evangelho. Inscreva-se no meu canal, peça para outras pessoas se inscreverem. Amém? Para que isso se espalhe por aí. Eu não estou buscando fama, nem status, eu não estou buscando... A única coisa que eu quero, irmãos, é que vocês entendam que a maneira de viver para sempre é se arrependendo e crendo no Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz, dando a vida por nós. Que Deus abençoe a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém e amém. Um beijo e um grande abraço. Até mais, amigos.